Fala galera, segue aí o segundo vídeo sobre a Revolução Francesa. Lembrando que a gente viu no primeiro vídeo os antecedentes, né, as motivações sociais, políticas e econômicas que levaram ao processo revolucionário francês, bem como a primeira fase da Revolução, a fase que os girondinos, a alta burguesia, está à frente do processo revolucionário, vai constituir uma monarquia conservadora com base nos preceitos filosóficos de John Locke, defendendo uma monarquia parlamentar. A primeira fase passa por um empecilho no finalzinho, quando a família real tenta fugir e, ao mesmo tempo, tropas de países aliados do absolutismo francês tentam invadir o território e retomar o absolutismo. Não dá certo nenhuma das duas ações. E agora o povo reivindica uma solução muito mais incisiva da parte dos líderes da revolução. Então percebo que a primeira fase não terminou como os girondinos queriam, né? O estabelecimento de uma monarquia parlamentar, ele estava formando uma constituição nova e tudo foi por água abaixo porque a família real inventou de fugir. E aí deu brecha para os jacobinos e para os sans-culottes reivindicar uma postura muito mais radicalizada da parte do processo revolucionário. Esse processo de radicalização é que caracteriza a segunda fase, que é também conhecida como Convenção Nacional ou a Era das Antecipações. São tudo sinônimo da mesma coisa. Então, quais são as principais características? A segunda fase da Revolução ela é liderada pelos jacobinos, que são burgueses também. Lembre-se que a burguesia não é uma classe homogênea. A gente tem a alta burguesia, a média burguesia e a pequena burguesia. Essa diferenciação dentro dessa classe social, que é a força protagonista do processo revolucionário, vai fazer com que ocorram essas mudanças na frente da Revolução. Então, os jacobinos, que representam a pequena burguesia, pensadores livres, intelectuais, pequenos comerciantes, eles vão conseguir força suficiente para se tornar a maioria no parlamento revolucionário francês, porque eles vão ter apoio dos sans-culottes, que dentro do parlamento francês, eles têm um codinome, que é a montanha. Depois eu explico isso. Com essa nova fase, vai ter abertura parlamentar, porque, afinal de contas, os jacobinos, junto com os montanhas, eles conseguem ser a maioria dentro do parlamento, eles vão propor uma nova Constituição. Essa proposta de uma nova Constituição se deve ao processo de limitação dos direitos da maioria da população francesa devido a uma Constituição muito conservadora que os girondinos fizeram na primeira fase e que não foi bem aceita. Então, agora eles têm a oportunidade de moldar uma Constituição que amplie os direitos a toda a população francesa. E outra coisa, é dentro dessa segunda fase que a gente vai ter a demarcação histórica do que é esquerda, do que é direita e do que é centro. Então, um dos maiores legados do processo revolucionário francês, não só da Revolução Francesa, mas todas as revoluções burguesas que estouraram aqui, a gente vai ter a presença de dois partidos. Um partido representando uma força muito mais conservadora e um partido representando uma força muito mais liberal. É o que aconteceu, por exemplo, com o parlamento inglês depois das revoluções inglesas. A gente vai ter uma composição de um partido conservador e um partido liberal que vai ser a face do parlamento inglês até meados do século XIX. Agora, no caso da França, a gente vai ter a divisão do parlamento em três frentes. E essas três frentes vai determinar o que a gente chama hoje de direita, esquerda e centrão. Então, a disposição dos locais de assento de cada grupo social político que estava à frente das decisões principais do processo revolucionário é que vai ditar posteriormente o que vai ser direita, esquerda e centro. Então, vamos começar pela direita.
Na Convenção Nacional, os girondinos sentavam à direita. É a burguesia mercantil, aqueles que estavam interessados no processo de industrialização no território da França, como uma forma de modernização do Estado e, como consequência, consolidar o capitalismo. Então, os girondinos, eles têm esse propósito. Eles defendem uma monarquia constitucional. Então, é por isso que ele é uma ala que tem como base filosófica os ideais iluministas de John Locke, que vai defender a monarquia constitucional. Como protagonistas da primeira fase da Revolução, tentaram fazer isso, não conseguiram. Percebam que as atitudes dos girondinos são, sim, de caráter revolucionário, né, de uma ruptura com o absolutismo, mas em relação a outros grupos sociais, como os jacobinos e os montanhas, eles prezam pelas reformas políticas de uma forma conservadora. Bacana? Vamos para a esquerda. Quem é que compõe a ala da esquerda dentro da Convenção Nacional? Aqui a gente tem dois grupos. Primeiro grupo, os jacobinos, que representa a pequena burguesia, eles têm uma base muito mais radical, Jean-Jacques Rousseau, que defende, diferente de John Locke, um sistema republicano popular. O que isso significa? Que Rousseau defendia uma república popular baseada no voto universal. É o povo que detém o poder de instituir ou destituir um governo. Então, essa é a base teórica e iluminista dos jacobinos. Associados aos jacobinos, a gente vai ter uma parte dentro da Convenção Nacional que é a representação física dos sans-culottes. Lembre-se, quem eram os sans-culottes? Eram os populares, os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais. Então, eles vão conseguir, pela primeira vez na história da França, ter representação parlamentar, sentando-se ao lado dos jacobinos, ou seja, à esquerda. E aí eles vão ter um nome. Os sans-culottes, dentro da Convenção Nacional, vão montar uma classe política chamada montanha, cujas pautas políticas são reivindicações populares. Então, se eles representam os trabalhadores do campo, o que eles querem? Reforma agrária, melhores condições de salário, melhores condições de moradia, direitos políticos iguais a outras classes sociais e por aí vai. Então, percebam que esses dois grupos, os girondinos, à direita, os jacobinos em montanha, à esquerda, eles são bem caracterizados. Você consegue enxergar a pauta política defendida por cada um, porque é evidente, não só nos atos, mas na base teórica deles. Entendeu direita e esquerda aqui? Você entende quem é o centro. Quem é o centrão dentro da Convenção Nacional? É a planície. Por que tem esse nome? Porque ela é movediça, ela não tem clareza ideológica, ela não tem um posicionamento claro, nem na prática e nem na teoria. Na teoria, eles defendem muito o discurso de Voltaire. Eu defendo que você fale o que você pense até morrer. Por quê? Voltaire vai ser o filósofo do iluminismo que vai defender a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a tolerância religiosa. Então, a planície, pelo fato de não ter uma clareza ideológica, como os girondinos tinham, os jacobinos e a montanha tinham, eles vão priorizar a prática da política pragmática. O que é isso? Conforme a situação, conforme se desenha a Convenção Nacional, a composição do momento, ele vai pender para a direita, apoiar os projetos do Girondino, ou, se for mais favorável, se o clima estiver mais propício para isso, eles vão pender para a esquerda e apoiar os projetos políticos dos jacobinos e da montanha. Quem é a planície? A autoburguesia, riquíssima, serem grandes proprietários de terra. É uma galera que tem dinheiro para financiar projetos políticos. Então, tanto os girondinos, ou seja, tanto a direita, tanto a esquerda, os jacobinos e montanha, eles estão interessados numa parceria com a planície, porque a planície, se for conveniente a ela, ela faz essa aliança política
seja com a direita ou com a esquerda, e tem condições monetárias de financiar os projetos políticos, as mudanças, as reformas políticas e econômicas que o grupo político que ele está se associando deseja fazer na França. Eu espero que tenha ficado claro. Essa divisão dos grupos políticos entre direita e centro e esquerda é a realidade do mundo até hoje. Então vamos lá, vamos seguir o conteúdo. Além dessa contribuição clássica da divisão dos partidos entre esquerda, direita e centro, na Convenção Nacional a gente vai ter algumas modificações na face do processo revolucionário. Primeira coisa, eles vão criar um comitê de salvação pública, porque a França, a todo momento, ela está tendo que vigiar suas fronteiras, porque as forças absolutistas, tanto dos países vizinhos à França, quanto forças absolutistas francesas que fugiram no território e ainda são leais à família real, eles tentam, de todas as formas possíveis, retomar o poder. Então, era necessário ter uma organização específica voltada para o exército, para fins de proteção de fronteira, para fins também de coesão e controle social interno. Além disso, deveria ter uma organização em relação às finanças públicas, porque a manutenção de um exército é caro. Ao mesmo tempo, conceder direitos a uma parcela majoritária da população francesa que não era atendida legalmente, era necessário ter controle das despesas necessárias para a manutenção desses direitos, dessas pautas populares, bem como pela modernização do Estado francês. É por isso que eles vão criar o Comitê de Salvação Pública, que vai alencar esses dois pontos. O segundo ponto importante, e aí eu peço para vocês total atenção, é o Tribunal Revolucionário, porque era necessário ter uma ordem jurídica para justificar as penas de morte a traidores do processo revolucionário. Porque aqui, o Tribunal Revolucionário, eles vão julgar traidores da causa revolucionária. Quem poderia ser? Figuras que defendiam ainda a manutenção do absolutismo, representantes da igreja também foram acusados de ser traidores da causa revolucionária. E isso vai ser importante porque a primeira prática jurídica do Tribunal Revolucionário foi julgar a família real. Lembre-se que no final da primeira fase revolucionária, os sans-culottes, ou seja, as comunas revolucionárias, queria que a família real fosse executada como traidora da França. Vão ter como sentença a pena de morte pela guilhotina. Isso vai acontecer dia 21 de janeiro de 1793. O que eu quero dizer é que já havia um sentimento, principalmente nas camadas populares, de insatisfação com a monarquia, de insatisfação com a família real, porque enquanto a maioria da população estava passando fome, necessidade, vivendo de forma insalubre, a família real e uma parcela da sua corte estava num bem bom, vivendo como se nada tivesse acontecendo, negligenciando a maioria da população. Então a revolta popular era real e os jacobinos levaram isso a sério e legalizar por meio do Tribunal Revolucionário. Qual é o problema do Tribunal Revolucionário? É que, posteriormente, depois que eles reformulam a Constituição, o Tribunal Revolucionário ele passa a ser sanguinário. E aí a gente entra num período que, historicamente, é chamado da Era do Terror. Mas segura aí, depois eu explico de forma mais detalhada. Depois que a família real é executada, oficialmente demarcam uma ruptura, não só com o absolutismo francês, mas com a monarquia francesa. A nova Constituição ela vai ser promulgada em 1793 e aí vem totalmente diferente da Constituição elaborada pelos girondinos. Primeira coisa, a base dela é Rousseau, não é John Locke. Daí você tira, já não tem rei, porque o rei perdeu a cabeça. Então, o regime é republicano, o voto é universal, eles vão priorizar o ensino público obrigatório, ou seja, o direito à educação é o direito de todos
independente da classe social, eles vão defender a abolição da escravidão nas colônias. Isso é importante, asterisco nisso, porque em nenhum momento os girondinos queriam, lá na primeira fase da Revolução, acabar com a escravidão em suas colônias, o que é ambíguo. Lembra lá do processo de independência dos Estados Unidos. Eles fizeram a ruptura do pacto colonial com a Inglaterra. Quando foi fazer a Constituição, mantiveram a escravidão. Então, os girondinos fizeram a mesma coisa, só que o Jacobino falou assim, mano, a gente é ou não é liberal? Não faz nenhum tipo de sentido defender a liberdade, a fraternidade, a igualdade só na França e manter as colônias francesas sob o jugo da escravidão, sob o jugo do pacto colonial. Além disso, atender uma das demandas mais importantíssimas dos trabalhadores rurais, que era a defesa da reforma agrária. Ou seja, uma distribuição das terras de forma mais democrática. E, através dessa terra, ajudar no desenvolvimento econômico da França, porque eles poderiam produzir na terra e ajudar no desenvolvimento econômico francês. Aí, as principais características da Constituição jacobina. Além disso, para determinar uma ruptura, não só com o absolutismo, mas também com o tempo histórico tradicional, eles vão criar um calendário da Revolução e vão fixar dia 22 de setembro de 1792 como o primeiro ano da República, tendo como base inicial o processo revolucionário francês na segunda fase, onde eles instituem a República. Beleza? Com a nova Constituição, com as novas mudanças políticas na frente do processo revolucionário francês, os jacobinos e a Montanha conseguiram fazer dos girondinos um grupo político rival e de oposição. Para não deixar dúvidas enquanto a isso, o governo jacobino vai elaborar uma lei chamada Lei do Máximo, que é o que? É o congelamento dos preços das mercadorias. Por quê? Olha só, presta atenção. Eles queriam controlar o preço porque a economia francesa ainda não estava regulamentada. Eles estão arrumando a casa. Lembre-se que todo processo revolucionário, ele traz uma estabilidade interna. Lembre-se lá que foi a Revolução Inglesa. Levou-se anos para trazer uma estabilidade política e econômica. Então, os jacobinos percebem que a ideia do liberalismo econômico, onde os comerciantes poderiam colocar qualquer valor nas suas mercadorias, trazia um prejuízo interno, porque nem todo mundo tinha dinheiro suficiente para comprar. E lembre-se, os países vizinhos à França, boa parte deles absolutistas, não estão comercializando com a França nesse momento. Então, a economia da França dependia dela mesma, dependia do consumo interno. Praticamente. E aí, o que eles percebem? É necessário abaixar esses preços para que as mercadorias sejam mais acessíveis e, consequentemente, a gente tenha um consumo interno. Só que o que vai acontecer? A burguesia mercantil, quem são eles? Os girondinos, vai rodar a baiana, vai achar uma afronta. E, de fato, vai achar que é uma delimitação da liberdade econômica. Lembre-se lá, Adam Smith é a base dos ideais econômicos iluminista, que defende o quê? Deixar fazer, deixar passar. O Estado não pode interferir na economia. Então, a lei do máximo representava o oposto, ou seja, a interferência do governo jacobino no setor econômico. Associa-se a isso o fato de que os países europeus vão fazer uma coligação para impedir o avanço da revolução. Inclusive, a senhora Inglaterra vai fazer parte dessa coligação, por incrível que pareça. Não tinha apenas países absolutistas, até a Inglaterra queria conter o processo revolucionário. Por quê? Quem é que estava à frente deles? A ala mais revolucionária, a ala mais radicalizada, que representava praticamente a pauta da base da sociedade francesa. Por que isso é importante? E eu quero que vocês entendam isso. A Revolução Francesa, assim como as outras revoluções que eclodiram na era das revoluções, tem como protagonista a burguesia. Por isso que a gente pode dizer que são revoluções o quê? Burguesas. Só que
O processo revolucionário, ele não é homogêneo. A gente tem forças heterogêneas, a gente tem interesses diversos. O que eu quero que vocês entendam é que o interesse da própria burguesia não era o mesmo. A gente tem a alta burguesia, a burguesia industrial e a baixa burguesia. Nem elas têm concordância entre si. E isso vai se intensificar na segunda fase, porque o governo vai defender a pauta não da burguesia, mas das classes populares. Ou seja, a base da sociedade francesa vai conseguir se elevar, e isso era perigoso. Lembra lá do processo revolucionário inglês, quando houve a organização dos trabalhadores urbanos e rurais, o que o Oliver Cromwell fez? Meteu a bala, repreendeu violentamente. Só que os jacobinos vai tentar conceder as reivindicações que eles querem. Não é o interesse da classe burguesa enquanto todo. A classe burguesa, ela quer defender interesses próprios e deixar a base da sociedade parada, onde ela está. Quer um exemplo clássico para vocês entenderem o que eu estou falando? O que a Constituição da segunda fase queria fazer? A reforma agrária. A reforma agrária era de interesse da planície, que é a burguesia detetora de terra? Não. É de interesse da burguesia industrial, que precisa dessas terras para produção? Não. A única parte da burguesia que vai defender é a pequena burguesia, que vai apoiar essa decisão, porque eles estão representando a pauta dos trabalhadores rurais. A gente vai ter um choque político entre jacobinos em montanha com os girondinos e a planície. Os interesses estão em choque. E a revolução, que começou burguesa, pode deixar de ser burguesa e passar a ser uma revolução de caráter popular, onde a base da sociedade é que vai ditar os preceitos políticos, o que vai ser a revolução. E isso a burguesia não queria. É por isso que essa burguesia industrial vai pedir socorro, ajuda aqui, porque está ficando cabuloso. A gente está perdendo o controle do processo revolucionário. E aí, só para finalizar o caos que estava, começa a Era do Terror. O que é a Era do Terror? O líder jacobino, que representava a voz do governo na segunda fase, que é Robespierre, passou a fazer o que o Oliver Cromwell fez na Inglaterra, mano. O que ele fez? Ah, gostei de governar, vou ser ditador. O que Robespierre fez? Ah, gostei de governar, não vou prestar explicações dos meus atos, não vou passar para o parlamento nenhum tipo de decisão que eu queira. Eu vou fazer. Quem for contra o que eu estou fazendo, mete na guilhotina. Existe o Tribunal Revolucionário. E aí ele ainda vai criar uma lei dos suspeitos. Olha só que louco, se não é um governo autoritário. Ele vai criar uma lei onde qualquer pessoa que for suspeita, nem precisa ser, de fato, ser traidor dos processos revolucionários, vai para a guilhotina. Então, assim, Robespierre acaba com a República Popular, começa a fazer um governo autoritário e usa a guilhotina como sentença. Não é só o Girondino, não é só o planície que vai ser sentenciado. É qualquer um que for contra Robespierre. Pode ser até um jacobino que está vendo que Robespierre ficou doidão da cabeça, perdeu a base iluminista de Rousseau, porque Rousseau não prega isso. A República Popular tem como base a tese da soberania popular. Se a população está insatisfeita com Robespierre, o que a população tem que fazer? Tirar o Robespierre. Mobilizar a sociedade francesa contra o Robespierre. Ele não é o que a gente esperava, façamos uma nova eleição de quem vai ser nosso líder. É assim que é na tese de Rousseau. O que Robespierre está fazendo, além de ser uma traição das bases ideológicas de Rousseau, é uma traição às pautas das classes populares, bem como dos jacobinos. Então, é por isso, na Era do Terror, qualquer um que era contra, independente da classe social, independente do grupo político, do partido político que representava, ia para a guilhotina. E assim, Robespierre perde a base do seu governo. Ele perde o apoio da ala jacobina, que não está insana, ele perde o apoio da montanha, dos sans-culottes, ou seja, da maioria da população, e os girondinos e planistas já é oposição.
Com isso, ele perde a legitimidade. Com o passar do tempo, vai se organizar uma ação para tirá-lo do poder. Vai acontecer com Robespierre o que, de fato, o Tribunal Revolucionário deveria fazer: sentenciar à morte aqueles que eram contra-revolucionários. Robespierre começou a ser contra-revolucionário a partir do momento que ele delegou para si mesmo o poder de governar. A gente vai ver os jacobinos perdendo o apoio da camada popular, e aí a gente vai ter um conflito interno dentro da Convenção Nacional, que é o parlamento da segunda fase, onde os girondinos e a planície começam uma reação política para destruir o poder dos jacobinos. E conseguem. Por quê? Porque os populares, por incrível que pareça, vão deixar de lado os jacobinos e fazer parceria com os girondinos e planície para tirar os jacobinos do poder. Robespierre, ele é preso, assim como as pessoas leais a ele, e sentenciado no Tribunal Revolucionário como traidor da Revolução. Guilhotina nele. O feitiço virou contra o feiticeiro. Robespierre sentiu o que todos que eram contra ele sentiram na Era do Terror. Nada mais justo. E aí o que vai acontecer? Depois que tira Robespierre, que os jacobinos de fato perdem o poder político no finalzinho da segunda fase, se intensifica a instabilidade política e social. E o exército vai ser importante nesse momento para trazer a coesão interna. Os girondinos são muito espertos. Eles vão usar uma figura popular que caiu nas graças do exército e da população, porque conseguiu fazer várias vitórias, guerrear com tropas absolutistas e vencer muito bem, que é Napoleão. Napoleão é usado nesse momento para conter as revoltas, para trazer estabilidade de novo, para não perder o eixo da revolução. E é isso que vocês têm que entender. Além do medo de perder o controle do processo revolucionário para as classes populares, os girondinos e a planície tinham medo de perder o poder, de perder o controle da revolução para o absolutismo. Então era necessário ter uma ordem interna, por isso que o exército tem uma função muito importante nesse momento. E abrir espaço para uma nova era dentro do processo revolucionário. É assim que termina a segunda fase e se inicia a terceira fase, que é conhecida como diretório, fase onde os girondinos novamente tomam a frente do processo revolucionário. Isso é importante, porque a primeira coisa que eles vão fazer é meter no fogo a Constituição Jacobina, que era muito popular, e fazer uma nova Constituição, restabelecendo o voto cessitário e implantando políticas de exclusão social. Exatamente isso, irmãos. Olha só o quanto que a burguesia é safada, porque ela trai as camadas populares. As mesmas camadas populares que ajudaram eles a retirar os jacobinos do poder e implantar novamente uma coesão interna no processo revolucionário, no primeiro momento que eles tiveram, eles reteram a possibilidade dessa camada social participar da vida política da França. Por quê? Porque eles tinham medo que essa camada social se ascendesse politicamente e interferisse nos interesses políticos e econômicos dessas classes mercantis. Era necessário a população para destituir um governo. Fizeram essa aliança, mas a aliança foi rapidamente quebrada quando eles conseguiram poder e falaram assim: quem manda aqui sou eu, aqui está a Constituição para aprovar. O que a classe popular ficou? Pé da vida. Os girondinos, assim como a planície, porque a planície vai estar, lembre-se que a planície é o grupo político que anda conforme a dança. No momento, a dança está mais favorável para os girondinos, então eles vão fazer parceria com os girondinos. Nesse momento, os girondinos têm como oposição os jacobinos, alguns deles que conseguiram se manter, né, depois das guilhotinas e tudo mais, e os sans-culottes, ou seja, a maioria da população francesa está descontente com o diretório. Quando os jacobinos viram que as classes populares estavam descontentes com o diretório, o que eles vão fazer? Tentar se reaproximar das classes populares. Gente, não é política até hoje.
Raciocina aí, só pensa. Aí os jacobinos percebem que a maioria da população está insatisfeita, aí o que, que eles começam a fazer? Fazer comício contrário. E aí a figura jacobina que se destaca nesse momento é Babeuf. Ele vai fazer uso de críticas em praças públicas justamente para inflamar a população que de fato estava descontente, mas ele usou essa insatisfação social para fins políticos e começou a defender a retomada de uma república popular, porque o diretório não é uma república popular, é uma república liberal conservadora. Quem está na frente? A alta burguesia e a burguesia industrial. Eles estão fazendo de tudo para levar o processo de industrialização e consolidação do capitalismo na França conforme os seus interesses. Além dos jacobinos jogando fogo na fogueira da insatisfação das classes populares, você vai ter, ao mesmo tempo, tropas absolutistas, lembre-se da Prússia e da Áustria, que era parceiro da França absolutista, que estava tentando invadir novamente o território da França para restabelecer o antigo regime. Olha só que genial, eles conseguem perder nas batalhas diante da ação militar vitoriosa de Napoleão. Olha só que lindo. Napoleão, desde o final da segunda fase da Revolução, ele consegue, aos poucos, e de vitória em vitória, conseguir, além de popularidade, mas chamar a atenção do diretório. Ele consegue, a partir da sua liderança militar, barrar novamente as tropas absolutistas. Só que isso não significa estabilidade, porque além das ameaças externas, que eram essas tropas absolutistas, internamente o diretório estava sofrendo reação jacobina e sans-culotte, que estava insatisfeito com o diretório, ou seja, não estava nada bem. O diretório, novamente, com medo de perder à frente do processo revolucionário, o que, que eles vão fazer? Raciocina aqui comigo. Olha como a burguesia pensa. Eu não quero o povo no poder. Porque o povo no poder não é do meu interesse, vai atrapalhar meus interesses. Então, qual foi a ideia do diretório? Lembre-se, diretório, a gente tem a liderança dos girondinos associado à planície. Planície dançou e ficou colado com o girondino. O que que eles vão optar por fazer? O meme explica. Em vez de deixar o poder cair de novo na mão dos jacobinos, ou pior, na mão da montanha, que é representante real das classes populares, o diretório faz um trâmite político para o quê? Para que Napoleão, que conseguiu ascender no exército, como grande general dentro do exército, o diretório concede a esse general plenos poderes de governar a França. Por quê? Porque Napoleão ele tem popularidade com todas as classes sociais. E o diretório viu nele na possibilidade de obter estabilidade interna. Não tem como, raciocina aqui, até hoje, não tem como ter desenvolvimento econômico com estabilidade social e política. Não tem como. É necessário arrumar a casa para depois desenvolver. Foi o que a Inglaterra fez. Então, os girondinos sabem disso. Por isso que o diretório vai passar o poder para Napoleão. Aí o que, que o diretório faz? Chama ele para tomar um vinho e fala assim: ó, a gente está passando por uma situação complexa. Temos duas frentes de batalha que acho que não temos força suficiente para ganhar a ameaça externa e a ameaça interna. A gente crê, se você se tornar líder, a gente consegue conter essa ameaça interna devido à sua popularidade e também consegue conter a ameaça externa devido à sua inteligência militar, porque todas as batalhas de Napoleão frente às tropas absolutistas, ele ganhou. Aí o que que Napoleão faz? Toma um vinho, processa a informação e fala: entendi. A partir do momento que o diretório legaliza essa passagem de poder para Napoleão, o que que Napoleão faz? Vai fazer um golpe de Estado. Vai falar assim: ah, é? Agora eu tenho pleno poderes? Entendi. Agora eu sou imperador.
Gente, sério, a ironia da situação. Os girondinos, com medo de perder o poder para os populares, para os jacobinos, vai perder o poder para o militar. Querendo ou não, vai atender às demandas econômicas que os girondinos e a planície queria, que é o processo de industrialização da França, mas do jeito dele. E o jeito dele é o quê? Eu não devo explicações para ninguém dos meus atos. Eles mataram Robespierre, mas tiveram Napoleão. Saiu do fogo, entrou na fogueira. Dia 9 de novembro de 1799, quando Napoleão mandou um beijinho no ombro para a planície e para os girondinos e falou: quem manda aqui no bagaço sou eu, é que determina o fim da Revolução Francesa e o início do que a gente chama de Era Napoleônica, ou seja, quando a França ficou sob domínio de Napoleão, até Napoleão perder as calças. Mas aí é outra história. Bacana? Beleza? Então aprofundem os conteúdos abordados no vídeo. Qualquer dúvida, você já sabe, grita aí que eu escuto aqui, respondo assim que der, com certeza. E até os próximos vídeos, que conforme vocês veem o desenrolar da história, a gente vai ver um pouquinho do baixinho. Tchau, até lá!